essas cadeiras aqui não são muito boas, né? Porque é baixinho. Certamente as meninas não estão me vendo, né, meninas? Eu acho que vou ficar de pé. Eu não gosto muito de cadeira, acho que é melhor. Isso, muito bom. Agora sim. Fica de pé, menina. Bom, então eu queria agradecer a sua apresentação acolhedora, né? Eu acho que o que talvez eu precise acrescentar é dizer da satisfação que é para mim dividir essa vez com a Poliana, né? A gente se viu pessoalmente, como a maioria, né? Assim, a gente está tendo esse privilégio de poder ver as pessoas que a gente teve o privilégio de conhecer durante a pandemia, né? E infelizmente a vida tem nos dado a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, né? Rever a Marina. Abracei a Marina aqui e falei, a gente tá mais fácil se encontrar fora da FCL do que na FCL. Às vezes a gente vê os colegas só de longe. Agradecer muito pelo convite, aí agradecer no nome da professora Alessandra Del Ré, e acho que é importante lembrar, né, como é que eu fui convidada a compor o projeto, e foi porque a Alessandra dá uma disciplina de aquisição da linguagem, e eu pensava, como é que a gente não tem uma disciplina dessa formando os pedagogos, né? Porque eu sou do departamento de psicologia, mas sou pedagoga por graduação e trabalho, né, estudo e pesquisa a formação de professores para a educação infantil. Então, minha tentativa era de pensar, acho que se eu colar na Alessandra, a coisa vai dar certo, né? Porque aí eu penso de cá como é que a gente faz para ensinar e ela nos ajuda a pensar como é que se dá esse processo do ponto de vista da aquisição. Então, tem sido um enorme prazer trabalhar com esse grupo todo, né? Assim, muito feliz de rever as meninas todas que fazem parte e os meninos, né? Muito bom. Bom, eu e a Poli, então, ficamos aqui com a tarefa de falar um pouco sobre a questão da linguagem na educação infantil e eu, então, vou mesmo me propor a falar disso, um pouco do lugar que eu acabei de repetir, né? Que é de alguém muito preocupado com o papel que a escola da criança pequena tem no processo de desenvolvimento dessa criança e considerando que, para que esse desenvolvimento aconteça, essas crianças precisam aprender, né? E eu parto do princípio de que a linguagem precisa ser ensinada, né? Eu acho que uma das evidências maiores que salta assim para a gente, que acompanha o trabalho educativo que é feito nas creches, nas instituições de educação infantil, é ver o quanto a linguagem é encarada por educadores como uma aprendizagem natural, que, portanto, não precisa ser ensinada, né? Assim, não é alguma coisa que precisa ser sistematizada, porque, afinal de contas, ela é uma aprendizagem natural, a criança aprende ouvindo o adulto falar, né? Assim, a gente tem aí uma série de manuais de psicologia que dizem, até o final do primeiro ano, a criança vai estar falando tantas palavras, né? Até o final do segundo ano, ela vai estar falando tantas palavras. E por razões diversas, os educadores se apegam a isso. Então, se a criança está dando conta de falar ali razoavelmente, está bom, né? E a gente parte do princípio de que a tarefa da escola é assegurar que as crianças tenham o máximo de desenvolvimento possível. Portanto, é fundamental que elas sejam ensinadas a falar, que elas sejam ensinadas a estabelecer situações de diálogo, enfim, né? Então, é desse lugar, né, de alguém que eu tenho, né, estudado e trabalhado a partir do referencial da pedagogia histórico-crítica, né, que acho que todo mundo conhece, e a gente tem como precursor o professor Demerval Saviani, embora seja um estudioso que não tem se dedicado, né, nunca se dedicou a pensar uma pedagogia ou uma didática para a educação da criança pequena. Mas, obviamente, que a gente tem nas formulações dele, né, ideias muito frutíferas, né, para fazer aquilo que hoje eu acho que eu me incluo no grupo de alguns educadores, de alguns pensadores, né, de algumas pessoas que estudam a educação infantil e que têm tentado construir o que a gente está chamando de uma didática para o ensino da criança pequena, né? Acho que aqui vale a pena esclarecer, não é que vocês vão me ouvir falando aqui, né, o ensino da criança pequena, né, assim, conteúdo de creche, conteúdo de pré-escola, que às vezes soa distoante daquela que é a perspectiva hegemônica no Brasil. A perspectiva hegemônica da educação infantil no Brasil não é essa ligada a uma tradição materialista dialética, né, que está representada aí pela psicologia histórico-cultural e pela pedagogia histórico-crítica, né? No Brasil, a gente compreende que há uma hegemonia de um conjunto de ideias que são
produzidas por intelectuais importantíssimos no Brasil, que se autodenominam autores da pedagogia da infância e que, portanto, né, se aliam a um conjunto de ideias que entende que a educação infantil não é um espaço que exige um currículo, que a educação infantil não exige práticas intencionais, né? Há uma centralidade na criança, né? Assim, então, os professores devem seguir os interesses da criança e não necessariamente elegerem aí um conjunto de conteúdos ou temas que se consideram relevantes para trabalhar com as crianças. E então do lugar, né, da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural que a gente fala. Eu gosto sempre de relembrar uma frase muito importante do Marx, que eu acho que serve de guia para a gente, né? Marx tem uma frase famosa que diz: a anatomia do homem é a chave para a compreensão da anatomia do macaco, né? O que ele está querendo dizer com isso é que você compreende o menos desenvolvido a partir do mais desenvolvido, né? Ou seja, então, quando a gente olha para a relação do educador da criança pequena e a criança pequena, nós somos, né, levados a concluir que essa criança pequena, por menor que seja, já acumulou uma quantidade de conhecimento sobre a realidade, né? Ela já se movimenta nessa realidade, ela se comunica, ela expressa desejos, né? Mas ela precisa continuar avançando nesse processo de sociabilidade. E aí quem tem as principais sínteses para que essa sociabilidade continue avançando é o educador que é responsável pela educação dessa criança, né? Então, é um pouco daí que eu queria falar aqui com vocês. E aí o que a linguagem tem a ver com isso, pessoal? Esses meus anos de trabalho com a rede pública aqui de Araraquara, eu trabalho com a rede pública de Araraquara desde 2008, né? Então já são mais de 10 anos. Eu diria que eu conheço bem a rede de Araraquara, conheço bem o que tem sido os últimos 15 anos, né, de projetos que são desenvolvidos na rede. E acho que, com base nas evidências que eu tenho, eu diria que eu reafirmaria hoje, se alguém me perguntasse assim, o que a rede municipal de Araraquara poderia fazer bem pelos seus alunos, assim, pelas crianças? Eu diria, poderia ensinar linguagem. Se a gente tivesse que escolher um conteúdo... Não, a gente só vai ensinar um conteúdo para as crianças. Qual seria, né? Eu diria que é a linguagem nas suas diferentes formas, né? A linguagem oral, os gestos, depois as formas gráficas de linguagem, porque eu acho que a gente... à medida em que negligencia a linguagem, negligencia o desenvolvimento de outras funções psicológicas que são determinantes para o desenvolvimento geral da criança, né? Então, acho que a gente começa por aqui. Ó, você vai controlando meu tempo, Marina, que eu falo demais, só pra gente... para eu não me perder. Então, vou tentar fazer rapidamente aqui com vocês, pessoal, assim, ó, só situar historicamente o fenômeno da educação infantil, né, e sobretudo os 3 primeiros anos, que são o período da creche, só para a gente não perder de vista que a gente conseguiu avançar em alguns dilemas, alguns desafios, mas outros permanecem, né? E permanecem na educação infantil como um todo, e quando a gente pensa na criança de 0 a 3, que é essa criança que está no período mais, né, eu diria assim, mais importante do processo de aquisição da linguagem, né? A gente ainda tem um peso maior, né, de práticas menos intencionais, né, de uma relação de menos clareza a respeito dos objetivos e tal. Então, só para a gente recuperar, para pensar aqui o que a gente ainda precisa, no que a gente ainda precisa superar. Lembrar isso, né, isso que eu acabei de dizer, que quanto menor é a criança, mais vulnerável essa criança está e menos garantia ela tem dos seus direitos. Então, quando a gente olha para a criança de 4 e 5 anos e olha para a criança menor de 3, a gente vai ver que ainda aos 4 e 5 acontece alguma coisa ainda, algum tipo de aprendizagem acontece de forma mais efetiva, e de 0 a 3, normalmente, né, o que a gente vê nas instituições são as crianças sendo cuidadas e não há ali práticas intencionais, né, que garantam um desenvolvimento efetivo para as crianças nas suas máximas possibilidades, né? E aí acho que isso também nos ajuda a pensar que a infância, a concepção que a gente tem de infância, né, os sentidos e os sentimentos que a gente tem, elas modificam à medida em que a gente tem acontecimentos sociais, políticos e concepções que a gente tem a respeito dos conhecimentos, que vão mudando, né, o modo como a gente vê essa criança e o modo como a gente a educa, né?
E aí a pergunta que acho que nos ajuda a caminhar é por que a linguagem é considerada um conteúdo essencial para o ensino da criança pequena, pelo menos para a psicologia histórico-cultural e para a pedagogia histórico-crítica, né? É isso que a gente está tentando construir aqui, né? Então aqui, só para a gente recuperar, né? Vamos lembrar que em 30, né, quando a gente tem no Brasil, o que a gente tem no Brasil é um baixíssimo número de crianças sendo atendidas por um modelo basicamente filantrópico de atendimento, né? Depois a gente tem um período que vai de 30 a 70, em que prevalece o modelo assistencialista, né, em que as crianças não são necessariamente educadas, mas são cuidadas. Só a partir de 90 é que a gente tem pelo menos a proclamação do caráter educativo, né, das crianças pequenas, né, desde os bebês até o final aí da quinta, né, final do quinto ano de vida, né? Bom, e aí o que permanece de lá para cá e o que eu acho que continua então aí nos desafiando, né? Estou sempre me referindo à criança de 0 a 3 por entender que as questões de linguagem, embora perpassem a criança da educação infantil toda, eu preferi fazer esse recorte na criança de 0 a 3, talvez um pouco estimulada pela realidade de Araraquara, né? Em Araraquara, as crianças que têm até 2 aninhos de idade são atendidas por educadores que são leigos, que não têm formação, né? Eles são profissionais de uma carreira técnica, né? Eles não têm uma formação, embora muitos sejam formados em pedagogia, mas eles não têm, quando a gente pega as funções que eles desempenham, lá não tem uma função que se aproxima da condição de um professor, né? Então, o que a gente observa é que quando há, né, práticas mais intencionais, quando você percebe ali uma clareza dos objetivos em torno do que está sendo trabalhado com a criança, a gente percebe que trata-se de uma escolha pessoal daquele educador, né, de uma equipe que se encontra e se coloca um objetivo maior para o trabalho, mas em geral, né, essa criança aí de até 2 anos, né, que está num processo intenso de aquisição da linguagem, é atendida por um profissional de uma carreira técnica, né, que não tem vínculo com o trabalho, né? Esse mesmo profissional que hoje está trabalhando no berçário 1, no próximo ano ele se move para uma outra instituição e vai ser inspetor de corredor de uma turma de uma escola de ensino fundamental. No ano seguinte ele volta, vai ser um agente educacional de uma criança com deficiência, né? Então você não tem um perfil, não tem como fixar esse profissional naquelas turmas, né? Para que isso pudesse de fato continuar. Então, acho que aqui, né, a gente tem essa questão, não universalizamos a creche, o Brasil ainda é um atendimento que não passa de 40%, né, as crianças de 0 a 3 anos não estão frequentando creches, né, não mais que 40%, né. Acho que aquilo, né, garantimos na lei, mas ainda não temos qualidade da educação que é oferecida a essas crianças, né. Mantemos a tendência de importar modelos estrangeiros que podem dar muito certo em outros países, mas que no Brasil não funcionam, né? Justamente porque há uma história de origem que é diferente, né? E acho que é muito forte, né, a ideia de que a gente mantenha a segregação entre cuidar e educar, né? É muito forte ainda a ideia de que a criança pequena só precisa ser cuidada, de que os processos de desenvolvimento dessa criança são naturais, né? As meninas que são da rede podem dizer. É muito comum a gente ouvir os educadores dizerem assim: nossa, sabe a fulaninha? Então, ela foi embora ontem, não estava falando nada, hoje chegou falando um monte de coisa, né? Então, ainda é muito forte essa ideia de que da noite para o dia, né, alguma coisa acontece e a criança começa a falar uma quantidade de palavras, a criança começa a andar, a criança começa a correr, né? Como se isso fosse uma aprendizagem natural, e a consequência disso é, bom, se é natural, significa que a gente não precisa intervir, né? Significa que isso não precisa ser objeto para se pensar o ensino dessas crianças, né? Bom, e aí então, né, aqui eu trago algumas ideias para a gente pensar como é que a gente pode continuar avançando no sentido de superar, né, esses dilemas. Então, acho que reafirmando objetivos comuns para a creche e para a pré-escola, né? Assim, não é só a criança de 4 e 6 anos que precisa ser ensinada, as crianças menores também precisam ser ensinadas, né? Nada do que elas aprendem é natural, né? Reafirmando a função educativa da creche, né? Não só uma função de cuidado,
E acho que aqui, né, o terceiro elemento seria reafirmando a noção de desenvolvimento humano como uma tarefa precípua da creche e da pré-escola, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que repetir. A ideia de que o desenvolvimento, né, ainda que a gente admita, por exemplo, que parte da linguagem oral a criança aprenda mesmo a partir das relações cotidianas, né, o que a gente sabe é que se a gente se dedicar a ensinar, ao invés dela falar, como dizem os manuais de psicologia, ao invés dela falar 500 palavras, ela vai falar 3.000 palavras, né? Ao invés dela construir protofrases, ela vai construir frases inteiras e vai ser capaz de se comunicar. Uma das coisas que os educadores têm nos alertado muito é que, assim, o fato da criança não falar, né, o fato das crianças não estarem com a linguagem oral, não estarem desenvolvendo, cria um problema para a dinâmica toda, porque o educador conta uma história. E aí ele quer explorar essa história com as crianças, e ele faz perguntas, e ele quer que as crianças respondam, e as crianças não conseguem responder, justamente porque não há uma organização dessa função psicológica, né? Então, enfim, isso vai se avolumando. Então, agora aqui, né, eu trago para a gente poder pensar juntos, então, quando eu disse, né, que nós temos tentado pensar uma didática para a educação da criança pequena, a gente tem tentado pensar a partir desses 3 elementos aqui, né? Esses 2 elementos são de um texto clássico do professor Saviani, né? O professor Saviani tem um texto que se chama Sobre a Natureza e a Especificidade do Trabalho Educativo. E aí ele vai definir a natureza do trabalho educativo, dizendo que é um trabalho imaterial, né? Um trabalho diferente do trabalho do artesão, cujo resultado é uma porta, é uma mesa, né? Que o que nós produzimos são ideias, são conceitos, são valores, são hábitos, então isso aponta para uma natureza imaterial do trabalho educativo. E depois que ele define a natureza, ele vai definir o que é especificidade, né? E aí ele vai dizer o que define a especificidade do trabalho educativo são 2 grandes escolhas que o educador precisa fazer, que é quais conteúdos serão ensinados, né? E ele vai nos dizer desde sempre que a escolha desses conteúdos não é uma escolha neutra, né? Ela é sempre uma escolha política. Na impossibilidade de ensinar tudo, nós temos que eleger o que é que a gente vai ensinar. No caso das crianças e a linguagem, eu diria, na impossibilidade de ensinar tudo, vamos ensinar a linguagem, porque se a gente ensina a linguagem, as crianças, todas as outras funções se beneficiam do desenvolvimento da linguagem, né? Os estudos da psicologia histórico-cultural nos mostram isso, né? Assim, que embora a criança tenha ali, antes do aparecimento da fala, um certo nível de desenvolvimento de memória, de atenção, de percepção, quando a criança aprende a falar, todas essas funções são automaticamente requalificadas e começam a operar, né? Quer dizer, é nesse momento que a criança passa a ter a possibilidade, né, de agir voluntariamente, né, de que essas funções psicológicas, atenção, memória, percepção, possam ser agora controladas, né? Então é a linguagem que faz esse processo de expansão, né? A outra coisa que o professor Saviani vai dizer é que, então, para além dos conteúdos, a gente precisa pensar de que forma eu ensino esses conteúdos. E, novamente, não se trata de uma escolha natural, uma escolha apolítica aqui, né? De novo, eu preciso escolher, né, que tipo de consciência eu quero formar a partir dos meios, né, dos recursos que eu uso para ensinar determinados conteúdos. E por fim, a gente, né, a professora Lídia Martins, que é uma professora estudiosa dessa mesma teoria, vai dizer, é preciso considerar um terceiro elemento, que é o destinatário. Quem é essa criança que está sendo educada, né? Quem é essa criança para a qual a gente está escolhendo os conteúdos e as formas? E aí ela vai nos lembrar que o destinatário aqui não é a criança daquela idade, mas o destinatário a gente pensa a partir da atividade da criança no mundo, né? Então, qual é a atividade central da criança no mundo, é a partir daí que a gente pensa o que trabalhar com ela, né? Bom, nossa, agora que eu vi que ficou bem clarinho aí. Né? Será? Tá em branco, viu, Alessandra? Acho que não vai resolver muito. Mas eu leio para você, acho que não tem problema. Melhorou. Bom, e aí assim, né, vou tentar fazer uma coisa aqui que é muita ousadia para fazer na frente de linguistas, mas vou fazer. Eu acho que o que é legal é assim, né, por exemplo, que
eu vou tentar dizer, o que eu vou tentar fazer aqui agora é justificar por que é que eu acho, né? Por que nós temos pensado que a linguagem é um conteúdo essencial a ser ensinado para a criança pequena, né? Sistematicamente, intencionalmente, a partir de práticas planejadas, né? Com objetividade. Então, assim, acho que talvez o que seja legal aqui, a gente pode depois discutir, né? É o fato de que eu não sou uma linguista, mas o que eu sei sobre a linguagem, né, me ajuda a pensar por que eu estou defendendo que ela seja fundamentalmente ensinada, né? Que ela seja de fato um conteúdo de creche, né? É isso que eu estou defendendo aqui, que ela seja um conteúdo de creche. E acho que aqui a gente tem que fazer um esforço para nos desvencilhar da ideia de conteúdo, porque pelo menos no Brasil a gente associa muita ideia de conteúdo a conteúdo de português, matemática, história, geografia, né? Quer dizer, então o que a gente está defendendo é uma antecipação da escola para a criança pequena. Não, o que nós estamos chamando de conteúdo é aquilo que a gente entende que é parte das necessidades educativas da criança. Então, por exemplo, cuidar de si é um conteúdo de creche, para mim. Não é um conteúdo de português, não é um conteúdo de matemática, é um conteúdo de creche. A criança precisa ser ensinada a cuidar de si mesma, né? Então, para dar um exemplo, o que a gente está chamando de conteúdo aqui para não ficar essa coisa de que parece que é da mesma coisa lá do ensino fundamental que a gente está falando, né? Então, por que eu entendo que a linguagem é um conteúdo de creche, né? Um conteúdo que precisa ser ensinado para a criança pequena. Estou recortando a creche, mas obviamente que pensando também na criança do ensino fundamental, né? Então, acho que a questão central é porque a linguagem codifica a nossa experiência, né? A partir dela, nós somos capazes de falar sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, como é que, não é? O que vai acontecer, o que fazer planejamento de ações que virão, né? Então, acho que essa é uma questão central. Porque ela designa ações, né? Então, quando a gente acompanha o processo de desenvolvimento da criança pequena, a gente vai ver, por exemplo, que ali pelo 2º ano de vida, 3º, a gente já tem alguns dados empíricos que mostram isso. Por exemplo, as crianças, elas sabem para o que os objetos servem, mas elas não sabem nomear os objetos, né? Então, se você mostra isso, você fala, o que é isso? Eles dizem, é de escrever. Né? Se você mostra isso, eles falam, é de pôr água ou de pôr suco, né? Mas as crianças não sabem nomear os objetos, né? Então, ela designa ação, então a criança, né, a linguagem, né, com o uso da linguagem, ela sabe dizer para que aquilo serve, né? Ao mesmo tempo, nem eu não estou enxergando aqui, designa relações, né, o que está aqui do lado esquerdo, né? E por fim, reúne objetos em sistemas, né? É a linguagem que dá também para a criança, para nós, a possibilidade de generalizações, né? De poder, então, construir, a partir de uma palavra, um conjunto de outras relações, né? De relações com as quais essas palavras se mantêm uma relação de proximidade, né? Bom, e aí eu, né, fiquei pensando um pouco, assim, é o que a gente vem tentando pensar, né? Que também a partir dos estudos, aqui estou me referindo basicamente aos estudos do Luria, né, que a linguagem, né, ela cria então essa possibilidade de controle da conduta inicial, né, eu sempre falo isso com os alunos, né, assim, que o controle inicial da conduta vem da fala do adulto, né? E à medida em que a criança aprende a falar, inicia-se um processo de autocontrole da conduta, né? Quando a gente diz para a criança, vai até lá, pega aquele patinho, e a criança está aqui, talvez mobilizada por uma outra coisa, mas ela vai e faz, né? O que significa que a fala do adulto é o primeiro recurso de controle da conduta da criança, né? E à medida em que a própria criança aprende a falar, né, se inicia, portanto, um processo de autocontrole da conduta que também, né, se espalha para o controle dessas outras funções, né? Então, a atenção passa a ser agora uma função que pode ser melhor coordenada, a percepção, né? E a gente observa isso nas crianças, né? Como é que a partir da própria, da possibilidade que a criança tem, né, de dirigir a sua própria conduta a partir da fala, a gente percebe que a percepção fica mais desenvolvida, a capacidade da criança de se concentrar, né, a gente tem até estudos aí que já foram defendidos aqui no nosso programa mostrando isso, né.
Bom, então acho que aqui eu trago um pouco dessa discussão mais geral do Luria, né, que é no que a gente tem se fundamentado, então, para pensar quais seriam esses conteúdos, né, os conteúdos de linguagem aí para perpassar a pré-escola. Então, a creche é pré-escola. Então, o Luria vai nos lembrar isso, né, que as primeiras palavras estão ligadas à ação prática, né, e as formas primitivas de linguagem precisam ser inibidas para aparecer as formas mais desenvolvidas. Essa é uma grande tarefa que a gente tem nas creches, que tem a ver com aquela coisa da criança produzir proto-palavras, e a tendência dos educadores é reforçar essas proto-palavras sem uma preocupação em ensinar de fato essas palavras para as crianças, né? E aqui acho que tem uma coisa que é um desafio para todos nós, né, nós que somos pedagogos e para vocês que são de outras áreas e que podem nos ajudar a pensar, que é como ensinar palavras, né? Como é que a gente ensina palavras novas para as crianças, né? Como é que a gente ensina as crianças a falar palavras que são diferentes daquelas que elas falam no seu cotidiano, né? Porque se a gente olhar para o conjunto de palavras que as crianças falam perto dos 3 anos, a gente vai ver que elas padecem de um déficit tanto de quantidade quanto de qualidade. As crianças usam palavras que são práticas, que estão ligadas a uma ação prática, né? Elas não são capazes de usar adjetivos para fazer referência a um determinado objeto, né? E assim, e se elas não falam é porque elas não conhecem a palavra, não é porque elas não sabem pronunciar, né? É porque elas nunca viram aquela palavra sendo usada e aquilo nunca foi usado num contexto, né, em que ela possa compreender, né? Acho que o outro aspecto, né, de que a linguagem duplica o mundo. Isso significa que, a partir dela, a gente passa a operar mentalmente com objetos, né? Mesmo quando os objetos não estão na nossa presença, né? Fico sempre tentando me lembrar, assim, né? Uma das coisas que a gente, num programa que eu coordenei recentemente aqui na rede de Araraquara, uma coisa que a gente insistia muito com os educadores era de que alternasse entre a leitura de histórias e a contação de histórias, né? Para que as crianças também pudessem só ouvir histórias e, por exemplo, interrompe a história num certo momento e as crianças dão conta de dar sequência a essa história, né? Que então significa que essa criança já está operando com a linguagem a partir de um controle muito maior dessa conduta, né? Um dos principais benefícios é isso, né? É a ação voluntária, né? A linguagem começa a controlar nossas ações e dos outros a partir da palavra. E por fim, né, não menos importante, que é a partir dela, né, a relação direta que ela tem com o desenvolvimento do pensamento, que é então aí o processo de abstração e de generalização, né, que se torna possível a partir do seu desenvolvimento. Como é que está meu tempo, Luiz? Já fui. Já fui. E eu também já estou terminando. Então, não vou ler tudo isso daqui. Vou ler o primeiro e depois o que a gente tem pensado. Assim, se a gente for pensar na linguagem como conteúdo, qual seria o conteúdo do primeiro ano de vida de linguagem? Qual seria o do segundo ano? Né? Qual seria o do terceiro? Pensando nos anos de vida da criança e não necessariamente nas séries, né? Então, acho que é isso que a gente tem defendido. A linguagem deve ser um objeto de atenção e ensino pelos motivos que eu acabei de demonstrar, mas também pela relação intrínseca que ela tem com a formação do pensamento categorial, né? Essa criança que sai da pré-escola vai se alfabetizar no próximo ano e esse pensamento precisa ter se desenvolvido, né? Sob pena da gente ficar aí sustentando esse número absurdo de crianças que não conseguem se alfabetizar por razões diversas, mas certamente uma delas porque essas funções psicológicas implicadas no processo de ensino não foram devidamente desenvolvidas, né? E eu acho que a educação infantil é um lugar propício para isso, né? Então, o que a gente tem pensado, tá, pessoal? Assim, né? É isso, estou aqui convidando todos vocês para pensar conosco, né? Que no primeiro ano de vida, a gente entende que o ensino deve se voltar, então, para a aquisição da linguagem compreensível e os primórdios da fala, que seria passar dos sons às palavras, né? Como é que a gente ajuda o bebê a passar os primeiros sons que eles emitem, se referindo a um determinado objeto, né? A compreensão da palavra que designa aquele objeto, né? No
segundo ano de vida, um domínio da linguagem oral e da fala, né? Então seria pensar como é que a gente ajuda a criança a passar da palavra para o início da construção de pequenas frases, né? No terceiro ano de vida, uma progressiva e abrangente apropriação dos nomes dos objetos, suas propriedades, suas funções e modo social de uso, né? E na transição para a idade pré-escolar é fundamental que o trabalho pedagógico proporcione a ampliação e o aprofundamento do domínio da linguagem como meio de comunicação, mas também como autorregulação da conduta, promovendo a ampliação do vocabulário e o trânsito de frases para orações, né? Então, algo que a gente vem pensando, está escrito em algum currículo. Eu diria que a gente tem já aqui, né, entre o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo, algumas prefeituras que construíram a sua proposta curricular para a educação infantil com base na pedagogia histórico-crítica. E aí eu diria que a gente tem parte dessas ideias contempladas nessas propostas, né? Mas é isso, é um início, estamos aí dando os primeiros passos. Mas, né, estamos buscando pensar como é que a gente divide esse ensino preocupado, sobretudo, com duas coisas, né? Quem é essa criança que está sendo educada do ponto de vista da sua atividade no mundo, né? Não do ponto de vista do fator etário, e ao mesmo tempo quem é essa criança do ponto de vista de quais são, quem é aquela criança que a gente quer formar, né? Assim, partindo do princípio de que para a pedagogia histórico-crítica a tarefa fundamental da escola é assegurar que essas crianças alcancem o máximo possível de desenvolvimento, e para isso é preciso garantir que sejam ensinados conteúdos, que esses conteúdos sejam ensinados a partir de escolhas, né, metodológicas deliberadas e sempre considerando aí as necessidades fundamentais da criança, né? Acho que é isso. Nós estamos não está usando o microfone, não vai afetar a transmissão? Não tem transmissão. Então, essa Tem parte só gravação. Então, porque a gente não tem uma conexão boa aqui. eu quero agradecer, né, o convite da professora Alessandra de estar hoje aqui, né, conhecer pessoalmente a professora Elisa, né, e é muito bom poder compartilhar essa mesa aqui com você, ouvir, né, a teoria que eu também, né, sou adepta da teoria histórico-cultural, né, a perspectiva crítica, mas também trago aqui na minha prática, né, outros teóricos que eu tive a sorte de conhecer, né, no decorrer então aí da minha graduação na Universidade Federal de São Carlos no curso de Pedagogia. O professor Miotelo, né, que é um batiniano, foi um deles. Então eu me reunia com eles lá embaixo de um abacateiro que ele chamava de abacati e discutíamos um pouco então do bati. A minha primeira orientadora de mestrado e doutorado foi a Cláudia Raimundo Reis. Então lá ela tinha uma perspectiva bem vigotskiana, né? E aí fui lendo um pouco também de Paulo Freire, e aí eu faço então um casamento entre esses autores, né? Fiz pedagogia, mestrado e doutorado na educação, um pós-doutorado na linguística e depois na educação, e agora recentemente na Universidade de Lisboa. Então assim, passei praticamente a minha vida toda na UFSCar, agora que eu tive a possibilidade de sair. Então eu trouxe um pouquinho desse contexto de fala, né? Que quando eu entro na UAC há quase 10 anos, né, eu vim do ensino superior. Então, assim, durante a graduação, fui ser professora no antigo magistério, porque o meu curso de pedagogia formava, né, para ser professora no magistério. E aí, então, depois professora no SESI durante o mestrado, na Prefeitura de São Carlos, na sala de alfabetização. Por isso que o meu foco antes era a alfabetização. Mas em 2014, com o ingresso, então, na UFSCar, tendo então essas experiências no ensino superior na Unesp de Araraquara, na PUC de Campinas, e mesmo como coordenadora numa faculdade particular lá em Pirassununga, quando eu chego na UAC, então eu entro nesse concurso justamente para poder... A UAC, a unidade de atendimento
à educação infantil dentro da universidade. São as creches universitárias que nós temos, né? Creches não, educação infantil porque ela compreende de 0 até 5 anos e 12 meses, né? E nesse edital de concurso, que foi um dos primeiros que tinha então essa compreensão de ter pesquisa e extensão, porque antes dessa carreira, dentro das universidades, não pensavam nisso até por conta da educação infantil ser assistencialista, como a professora Elisa colocou aqui, né? Então os professores que lá estavam não tinham essa percepção. Quando eu chego então na unidade de atendimento à criança, eu quero orientar a iniciação científica. Mas como que vai acontecer isso dentro da universidade? Então vamos ter que abrir isso para a IBTT também. Então tá bom. Então fui desbravando aí uma série de coisas e recebi o convite então de atuar no PPGL por conta de eu ter feito um pós-doutorado. Então eu consegui articular isso. Eu agradeço as meninas que estão aqui hoje, né? A Amanda foi a minha primeira orientadora de iniciação científica e hoje está no doutorado, né? A Diane também, né? Doutora. E aí, então, por conta desse espaço da universidade, que é diferente, né? Que a gente sabe, diferente do contexto às vezes, das prefeituras ou de escolas de educação infantil particulares, né? Eu tenho essa possibilidade de articulação em diferentes áreas do conhecimento. E isso é o diferencial para que a gente possa desenvolver o trabalho com as diferentes linguagens que compreende a educação infantil. Então, essa é a diferença do trabalho que eu viso, né, e que eu tento executar no dia a dia em parceria então, com as meninas. Por exemplo, tem um programa de extensão que se chama As Linguagens na Educação Infantil. Lá nesse programa, a gente tem vários projetos que ocorrem, então, desde essa minha entrada na universidade. Por exemplo, o projeto da Diane, que é o ensino de Libras para crianças ouvintes. Então, de crianças de 2 anos até 5 anos, né? Embora a gente esteja mais próximas agora das crianças de 2 a 3 anos que eu tenho lecionado ali para elas nesses últimos anos, e não mais 4 e 5. Até por essa questão mesmo de compreender que são os pequenininhos que a gente vê o desenvolvimento cerebral, que a gente precisa, então, né, ter uma intencionalidade da ação docente ali. E além desse projeto, né, a Amanda, por exemplo, fez a dissertação dela vendo como que as crianças leem. As crianças da educação infantil, elas sabem ler? Como que elas leem? A gente propicia, né, um ambiente na sala de aula para que elas possam desenvolver essa oralidade, relendo, recontando histórias, porque também, né, quando a gente lê um texto, igual você falou, né, Elisa, a gente também tem a possibilidade de recontar, de contar sem o apoio do livro, ou então um livro imagético que elas possam criar as histórias delas ali, né? Então a gente fornece essas possibilidades. Além desses projetos, tem também um projeto com a terapia ocupacional. Então a importância então, da gente trabalhar essas questões motoras da vida diária. Porque as ABDs, né, as atividades de vida diária, as crianças, para elas terem autonomia de lavar a mão sozinhas, de calçar um sapato sozinhas, isso tudo, né, são atividades que estimulam ali o desenvolvimento da coordenação motora fina, ao pintar, né, ao fazer uma arte ali com materiais recicláveis. Então a gente busca isso ali no trabalho do cotidiano. E também corpo e movimento, né, uma outra linguagem. E a partir então desses trabalhos, né, em consonância ali com os trabalhos de orientando de mestrado, doutorado, conheci a professora Alessandra Del Ré, né, numa banca que a minha orientanda fez um trabalho sobre emoções e sentimentos na criança, e aí eu a conheci, ela me chamou para participar então, desse projeto Cap Spirit, né, e fiquei muito feliz. É pra cá, né? Vai pra cadeira também. Então aqui, todo o referencial teórico, né, nos traz uma concepção aí de mundo, de sujeito, de linguagem, de ensino-aprendizado. Esse livro da Mizukami é um livro bem antigo, né, resultado do trabalho dela de doutorado, a professora Maria das Graças Nicolette Mizukami, e aqui ela faz um apanhado de todas as teorias, então, pedagógicas, né, como então que essas concepções vão passando de cada referencial teórico. E isso eu acho muito importante para que o professor tenha clareza então, daquilo que ele vai eleger, né,
como que o meu sujeito se constitui, né? O meu sujeito se constitui por relações fundamentalmente mediadas, pela linguagem, então, enquanto interação, né? E pensando, então, nessa inserção desse sujeito, né, como um ser histórico no mundo, né? Eu utilizo também Paulo Freire, até por conta das questões metodológicas, né? De trazer, então, palavras geradoras, diálogos problematizadores, principalmente a partir da literatura infantil dentro da nossa prática, né? E o Freire, como ele aparece aí, né? Já que ele destou um pouco dessa parte do materialismo histórico, né? O Freire eu acabei conhecendo, né, ainda na graduação em que eu fui, fiz um trabalho muito profundo ali sobre os métodos de Freire, né, método natural, e aí a professora Cláudia Reis pediu para eu apresentar esse trabalho e eu comecei a analisar algumas questões, né, políticas em relação ao materialismo histórico. Mas o Freire, a gente tem uma escola lá em São Carlos, né, com base na pedagogia Freire. E ele apresenta técnicas maravilhosas assim, no processo de ensino-aprendizado, como, por exemplo, o livro da vida, a aula passeio. Então, eu utilizo de algumas técnicas. Ele até mesmo fala, né, das tentativas experimentais. Então, assim, como criança, né, a partir do balbúcio, e a gente viu hoje com o trabalho fala da Cristelli, né, de como que a criança, então, vai aperfeiçoando, né, a fala, então, por meio dessas tentativas experimentais. É por isso que ele acaba dialogando hoje aí com esses outros teóricos na minha prática como professora aí da educação infantil. Mas, a princípio, eram esses 3 autores e, ao final do mestrado, publiquei um livro que se chama O Ensino da Língua Materna, dialogando com Vygotsky, Bakhtin e Paulo Freire, pensando aí esses estudos da linguagem e aquisição da língua. E, recentemente, né, quando a gente entra na educação infantil, a gente não pode deixar de lado, né, os estudos de Reggio Emilia, região, né, da Itália, que tem uma prática assim, maravilhosa em relação ao desenvolvimento da criança, né, ao processo de aprendizagem e posterior desenvolvimento. E aí ele fala assim, né, as 100 linguagens das crianças. As crianças, né, são feitas de 100 linguagens, só que a escola vai podando ali e lhe resta apenas uma, né? Onde estão, né, as outras 99? Vocês devem conhecer esse poema, né? Então nem vou ler, mas eu acho que... Nossa, eu preciso do meu óculos. Depois dos 40, 45, quase, não dá mais pra ver. Você pega pra mim, por favor. Eu não consigo mais ler de perto. E aí eu falei, todo mundo deve conhecer, eu nem vou precisar. A criança feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender, 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, e depois 100, 100, 100. Mas roubam-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e de maravilhar-se, só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e de sem roubar-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe, enfim, que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. É lindo, né? Então, tudo isso que a gente veio discutindo, né, desde amanhã, né? Então, olha a importância, né, do professor tentar trabalhar com essas diferentes linguagens, né, e ter uma escuta sensível. Eu não falei, assim, dos conceitos dos autores que eu evidenciei aqui, né, porque eu acho que você já conhece, mas, por exemplo, Vygotsky, a questão da mediação intencional, quanto ela é importante, né? Essa escuta sensível que o Paulo Freire fala, né? De que nós não somos seres que simplesmente nos adaptamos aos contextos, não, nós somos seres que nos inserimos no mundo, né? Então
é bem diferente. Não pensamos na questão do desenvolvimento do sujeito como adaptação, mas como sujeito, então, mediado aí por todas essas relações, né? Que a linguagem tem, né? A linguagem enquanto interação, ela que vai mediar o nosso pensamento, o nosso desenvolvimento aí no decorrer da escola e de todas as relações. Então, visando um pouco isso, né? Como tem sido essa metodologia de trabalho do nosso grupo, né? Não estão todas aqui, mas essa minha fala, né, também contém as palavras alheias de todas essas pessoas que constituem aí o nosso grupo de pesquisa e que estão lá comigo no dia a dia, né? Práticas de leituras, né, realizadas na escola, sugestões para a família. Eu aposto muito nessa parceria escola-família, principalmente na educação infantil, porque como mãe, né, quando a gente deixa o nosso filho na escola, né, a gente necessita, né, que saber como o nosso filho está sendo tratado, né, e a gente quer isso. Então, assim, essa parceria é fundamental de trazer os pais para a escola e eu trago eles para a minha prática. Então, assim, eles vão até a nossa sala, fazem receitas, falam sobre as profissões deles, porque também imagina o sofrimento para a criança pequenininha, né, de 2 a 3 anos, eu estou aqui, eu quero minha mãe, mas a sua mãe está trabalhando e ele não sabe direito onde que é aquilo, o que é aquilo. Então, a gente vai visitar o trabalho das famílias. Então, assim, é um outro contexto, né, propiciado pela Universidade Federal de São Carlos, que pega o ônibus, que a gente vai até o trabalho dos pais. Então, assim, é diferente. Eu entendo que isso é uma exceção no nosso Brasil, né? Mas a gente faz isso. Leituras pelas professoras e famílias e releituras em sala pelas crianças. Aí depois eu vou falar um pouquinho desse projeto, né? A mediação intencional, né, por meio dessa continuidade da escola e com a família, né? E assim, um diálogo entre nós. Diálogo e escuta sensível, né? A gente precisa escutar essa criança, né? Por mais que muitas não falem aos 2 anos, né? Ela tem o gesto também, a linguagem aqui eu compreendo como tudo. O gestual, o desenvolvimento, né, motor, quando ela vai brincar. Então, linguagem é tudo, é desenho, é escrita, é todo esse contexto de interação que criança tem. As representações, né? A gente trabalha muito com isso, né? Para a criança tentar observar esse mundo e tentar representar, né? Por meio dessas artes, como construção de materiais de sucata, de vinho de sucata, ou materiais reciclados. A gente busca também representar por meio do desenho. Então, uma das técnicas da pedagogia Freinet, né? Que é a criança, por meio do livro que ela levou para casa, qual foi a parte que você mais gostou? E aí eu peço para eles desenharem a parte que eles mais gostaram. E a família faz todo um registro nesse portfólio. E a criança começa então fazendo as garatujas ali. E depois a gente vai vendo os desenhos se formando. Gostaria de ter trazido tudo isso para vocês, mas não tinha tempo, né, nesses 20 minutos. Mas assim, a gente vê crianças de 2 anos agora, né, completando 3 nesse segundo semestre, que já estão fazendo escolinha. Né? É muito legal. E as rodas de conversa, né? A fim de introduzir temática, geralmente a partir de uma observação, sendo a literatura infantil principal mediadora desses diálogos problematizadores e dos temas geradores. Por exemplo, todo projeto que a gente desenvolve sempre tem um livro ou uma situação que surgiu dentro da sala, aí o livro da literatura infantil, então, é pensado intencionalmente para a gente abordar determinado assunto. Por exemplo, a divisão de brinquedos, ou então trabalhar algum sentimento. Então, sempre a literatura infantil é o principal mediador ali e o elemento gerador, então, daquilo que a gente busca realizar. Aulas passeio sempre, né? E aí a parceria escola-família é importante por quê, né? Pois permite que se estabeleça, então, um estreitamento, né, de uma relação conjunta e dialógica, visando a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. É dialógico por quê? Busca a continuidade dos trabalhos da escola em casa, permite que o professor conheça o cotidiano da criança em casa e possibilita que os pais recebam um acolhimento da escola, estreitando laços com as crianças e com a professora, aproximando a criança da escola. Por exemplo, tem uma mãe, né, que a criança e ela, né, ficaram trancadas na pandemia.
Então foi a primeira vez que a criança foi para a escola e saiu do espaço da casa. Então ela sabia que ia ser muito traumático para ela. Ela é uma pediatra, teve um outro bebê, e ela ficou muito apreensiva de deixar a criança na escola este ano. E aí ela ficou ali conosco uma semana, foi pegando confiança, e aí a criança também, né? Aí agora tá tudo muito interessante. A gente estabelece um diálogo quase que diário por meio do WhatsApp, a ferramenta WhatsApp. Então, assim, tem muita troca de livros, trocas de atividades que ela desenvolve com ela. Até nesse finalzinho de semana, depois eu mostro para vocês. Tia Bolha, te amo também. Então, assim, é gostoso, né? Porque a gente tem essa possibilidade de falar com as famílias. Eu atendo 15 crianças numa sala de 2 anos. O que mudou com a pandemia, né? Então, isso foi complicado, né? Nós estávamos em sala de aula até o dia 15 de março, dia 17 não íamos mais voltar, né, para a sala de aula, né? O contato diário presencial, né? Isso mudou. Embora a gente continuasse falando pelo WhatsApp, porque essa é uma ferramenta importantíssima no meu trabalho de comunicação com as famílias. Então, é por lá que eu mando fotografias do que está acontecendo, vídeos, se a criança tá, eu tô com saudades da minha mãe, tá chorando, vamos falar um oi pra mamãe? Eu faço assim, e aí tudo se resolve. Enfim, né, são essas ferramentas. E aí o contato via WhatsApp, ele se fortaleceu durante a pandemia. No início, né, nos primeiros 15 dias, nós conversávamos pelo WhatsApp. Eu falava, o que vocês estão fazendo? Estou fazendo um bolo aqui com a minha filha. Olha, eu plantei isso daqui no jardim. Aí depois os pais começaram a falar, mas Poliana, o que a gente pode fazer com os nossos filhos? Aí eu falei, então vamos lá, né? Todo o nosso grupo constituído por muitas alunos de graduação, de mestrado e doutorado, nos sentamos e começamos a planejar aí durante o ensino emergencial aí, né, remoto. E aí a partir dele, né, fizemos então aí por dias. Então um dia vai ser Libras e a gente também tenta ensinar inglês, às vezes até espanhol, dependendo da criança que a gente tem na sala, porque hoje eu tenho 5 indígenas que falam, né, a língua materna e mais o português, e aí às vezes a gente tem alunos de outro país da América Latina que fala espanhol, e aí os pais vêm ensinar na nossa salinha espanhol. Então a gente pensa que isso é a verdadeira assim, inclusão, né? Tanto o ensino de Libras para crianças ouvintes, porque não adianta, né, ficar ensinando lá as crianças não ouvintes, mas e o contato desse não ouvinte com o ouvinte, né? Quando vai acontecer, né? E as crianças aprendem rápido. E no projeto pedagógico, então, né, a gente continuou, todavia as crianças que seriam, as atividades que seriam feitas na sala foram sugeridas e realizadas em casa. Então a gente perdeu todo esse processo, né? A gente recebeu o produto, como os pais recebiam o produto antes. Mas a gente acompanhava. Durante a pandemia, a gente conseguiu fazer algumas publicações dos resultados desses trabalhos, né? Aqui estão, e eles estão de livre acesso na editora Pedro e João, tá? Então é só baixar lá, né, gratuitamente. Inclusive tem esse último, Linguagens e os Contos de Fadas, que a professora Alessandra Del Ré, né, organizou juntamente. A gente ofertou um curso de formação de professores, né, durante o primeiro semestre do ano passado. O que mudou então com o retorno às atividades presenciais? Nesse trabalho que eu vim desenvolvendo durante a pandemia, trabalho de pesquisa que eu estava fazendo em pós-doc no Departamento de Educação, eu fui também para a Universidade de Lisboa realizar um trabalho de coleta de narrativas de professores brasileiros e de portugueses para ver como que as crianças estavam nessa volta, se eles notaram essa diferença. Mas lá em Portugal foi muito diferente da nossa realidade. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar com as crianças. Eu voltei em maio do ano passado, por conta da pandemia. Algumas escolas até voltaram antes, né? Fevereiro, como a Amanda aqui na rede de Araraquara. Mas em Portugal foram só 3 meses de isolamento. Então não tem muito assim o que comparar, mas a gente tem
As entrevistas, né, vai sair um outro livro relativo a essas entrevistas, mas eles notaram também que as crianças chegaram muito ansiosas na escola, não queriam ir para o parque, assim como eu observei também no ano passado, elas tinham medo de brincar no parque. A gente viu desenvolvimento motor assim, aquém do que seria para uma criança de 2, 3 anos, que já conseguiria subir no escorregador, que pulava. Então a gente viu algumas coisas aí causadas pelo momento pandêmico, né? As crianças chegaram, olha, sem interação, algumas sem falar, sem desenvolvimento motor, sem saber se relacionar e interagir com os outros. Então, eram crianças assim, bem egoístas, egocêntricas, né? Diferente de quando aquelas que vinham pra gente desde o berçário e que tinham conhecimento ali do que era a escola, né? Crianças sem autonomia, e o que a gente estava até conversando hoje na hora do almoço, né? A gente percebe crianças de 3 anos ainda usando fraldas, né? Coisas que antes, né, de um aninho, no grupo 1, a gente já fazia o desfraude. E aí a gente percebe que é um pouco também da questão familiar, de proteção, de não ajudar essa criança, né, a ter essa autonomia, entre outros aspectos. Isso também as professoras portuguesas nos disseram, né, que o fato de usarem máscara, né, talvez tenha trazido uma questão do desenvolvimento da fala. Porque também não vê o rosto, né, gesticulando e tudo mais, né? E eu usava máscara até esse primeiro semestre. E aí os protocolos sanitários da Federal, né, extinguiram o uso de máscara esse segundo semestre, porque eu estou sem máscara pela primeira vez. Então é bem complicado. Contexto da pesquisa, então, trajetórias da educação infantil, né, um registro histórico entre Brasil e Portugal sobre as atividades presenciais. Quando eu cheguei em Portugal, né, eu fui visitar então algumas escolas, foram 5 escolas, eu acho que eu coloquei, não sei se eu coloquei aqui, coloquei, vou um pouco mais para frente, acho que aqui, contexto da coleta de dados. Eu visitei então uma sociedade de instrução e beneficência, que é a Voz do Operário, tem que esgotar. Posso falar assim? Essa escola tem uma perspectiva crítica, né? Vigosiana. Então, assim, essa escola nasce, então, dos funcionários lá da empresa de tabaco. Então, assim, tem toda uma perspectiva ideológica, né? A qual eu acredito. E aí a gente teve a narrativa de uma professora lá. Jardim de Infância São Jorge, uma perspectiva Waldorf, uma pedagogia Waldorf, e as crianças não queriam ir para fora, olha só, né? Quanto, né, transtorno psicológico, né, essa pandemia ocasionou nas crianças, né? Jardim Infantil Pestalozzi, essa escola me pareceu estar mais assim amparada, até porque é uma escola, todas são particulares. E é importante também salientar que as escolas de educação infantil em Portugal passaram a ser públicas no ano passado e ainda não estavam implementadas no sistema público, por exemplo. Ainda não faziam parte do sistema público. É interessante, né? Por exemplo, o berçário não tem professor, porque um auxiliar dá conta, né? E a gente estava discutindo isso aqui também com o professor Elis aqui na rede de Araraquara, né? Você não precisa de um docente. Já na rede de São Carlos, tem que ser um docente para trabalhar com esse bebê. Então, assim, todos esses colégios, né, alguns mais estruturados conseguiram desenvolver um trabalho melhor, mesmo nesse tempo, né, dos 3 meses de ensino remoto, do que outras. E aí, essas narrativas estão nesse livrinho também da Pedro e João Editores, gratuitamente, e o próximo será lançado, né? O que esses professores falaram, né? Já vou para isso, tive que cortar alguns slides por conta do tempo. Mas, assim, quais foram os sentimentos dos professores em relação a esse retorno presencial, né? A escola abordou esse tema, os medos, os anseios, de nós termos que trabalhar com os protocolos de higiene, de nós não termos que deixar as crianças manusearem os mesmos brinquedos, o espaço, por exemplo, da alimentação, que era uma rotatividade entre eles, cada um numa mesa, por exemplo,
usavam máscara. Como é que acontece tudo isso no ambiente da educação infantil, né? Porque vocês conhecem, né? Criança, né? Um pegando a coisa do outro, né? Colocando coisas na boca. Embora alguns pais da minha turma, eles não precisassem usar máscaras porque eles tinham 2 anos, os pais enviavam de máscara por medo. Mas a máscara, de repente, estava em outro lugar, e assim, vai, né? Que são crianças pequenas. E as crianças, né? E as famílias. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns recortes, né, dessas narrativas, mas eu só vou ler as que eu coloquei em amarelo, né? Gerava ansiedade e preocupação não somente nas famílias, mas em nós professores, né? Como que as crianças chegariam nessa nova escola, né? Como que seria então, né, esse planejamento que cumprisse esses protocolos de higiene, né, os protocolos sanitários? Então, nós teríamos que trazer, né, à tona o que foi, o que seria significativo naquele momento. Então, assim, muitos professores relataram isso, eu peguei algumas frases aí só para trazer, né? Outros relataram que foi preciso resgatar as crianças para o ambiente escolar, porque eles não tinham mais a noção do que era aquele espaço, né? Não conheciam o que era de fato uma escola, um mundo completamente diferente. Enfim, né, muita curiosidade ao mesmo tempo e desejo de aprender. Eles eram mais dependentes, dificuldades com a rotina e socialização, com bastante inquietação e ansiedade. Eu tenho uma aluna que toda hora ela vai lavar as mãos, toda hora, porque na sala não tem álcool em gel para as crianças, mas é o tempo todo, uma ansiedade muito grande, não pode ficar com a mão suja em nenhum momento. Então, olha lá, fez 3 anos agora. Olha que complicado, né? Pelo fato delas brincarem muito tempo sozinhas dentro de casa, criou uma grande dificuldade de socialização. Outras que não querem dar a mão. Então, a gente tem esses relatos, né? E eu vejo na prática também. Colocava determinado brinquedo de fácil entendimento para a criança brincar e ela não sabia o que fazer com aquele brinquedo. Que a gente notou que muitos pais, né, que voltaram a trabalhar bem antes da escola voltar a funcionar, né, as crianças ficaram com o quê, né, com o computador, com a televisão, né, e como a Cristiane falou, né, os bebês, né, quando viam uma imagem diferente desse contato, né, e a gente acredita muito nisso também, né, o fato deles terem ficado nesse ambiente digital trouxe muitos problemas. A coordenação motora das crianças também foi o fato que muitos falaram que a gente notou, ficaram mais introvertidos, tiveram um retrocesso na fala, aquela questão de localizar-se espacialmente, o individualismo traduzido pelas dificuldades em lidar com o coletivo e as regras. Eu participei já de 2 bandas de trabalhos que fizeram durante a pandemia, né? E além de tudo isso, nós tivemos que lidar também com o letramento digital, né? Porque nós tivemos que gravar e tudo mais. Então, tantas coisas aí que aconteceram com nós, professores, né? E o que falavam as crianças? Algumas, 2 falas aqui que eu trouxe, né? Crianças falando sobre perdas, né? No ambiente escolar, né? O meu avô morreu de Covid, o vizinho da minha tia morreu de Covid, então essa preocupação da criança também com relação à morte. Algumas sentiram falta dos celulares e começaram a verbalizar que estavam entediados. O que diziam as famílias, né? Algumas ficaram extremamente ansiosas em fazer com que a escola voltasse a funcionar, porque como eu disse para vocês, nós fazemos parte das federais, né? A maioria aqui, né, dos relatos, né? E nós tivemos uma pressão muito forte quando o município voltou e as escolas das federais não voltaram. Então, assim, os pais queriam que voltasse, mas a gente também tinha um outro lado que tinha medo, né? Você garante, né, que o meu filho não vai pegar Covid? Então, isso também aparece aqui nos relatos, né? As famílias buscavam pela segurança sanitária, mas como que a gente fazia para eles compreenderem que a gente iria tentar, né? Tem uma professora que coloca do núcleo lá de Vitória, ela fala, né? A gente vai fazer de tudo, mas a gente
essa garantia para vocês. O que a escola estava pensando sobre tudo isso? Então, a escola não pensou nada sobre isso, não teve um diálogo entre a coordenação e diretores, né, sobre tudo isso. A gente chegou e o barco continuou como se nada tivesse acontecido, né? E a gente teve que lidar ali no nosso dia a dia com o jogo de cintura e tudo mais. Sem espaços de fala e escuta pela escola, né? Os professores e as famílias. E do ponto de vista pragmático, né? Como que nós realizamos um trabalho e lidamos com tudo isso, né? Acolhimento e escuta da criança e da família, a gente tentou trazer isso para o nosso ambiente. E aí eu vou passar só algumas imagens. Por exemplo, para as crianças pararem de brigar na divisão dos brinquedos, de saber o seu tempo de espera, que são aprendizados importantes da nossa rotina ali do cotidiano escolar, né? Eu trabalhei com uma vaquinha, a vaquinha Mumu, e era a vaquinha que abria todas as nossas musiquinhas do dia, né? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, já acordaram o bezerro e a vaquinha morreu. E aí a gente começava, né? Um bom dia começa com alegria, em libras e tudo mais. E essa vaquinha ia passando de criança para criança, porque eu sempre gosto de falar o bom dia para determinada criança. E a vaquinha também ia passear na casa deles. Então tinha o exercício da espera de nós fazermos o sorteio, deles levarem essa vaquinha e contarem como que foi, né, o trabalho da verbalização, da oralidade dentro da sala, deles contarem pra gente e os pais também fazerem um registro no diário. Então, depois que a criança contava o que ela fez com essa vaquinha, a gente lia o registro, né, também. O livro Viajante, que sempre foi um projeto que a gente teve, que também possibilitou esse desenvolvimento da fala e também do trabalho com as famílias, né, deles levarem, fazerem uma atividade juntos ali do que está escrevendo, né, como que foi essa leitura, porque a leitura, né, ela é afetividade, né. Então, quando a gente, eu não sei qual foi a fala de hoje de manhã, né, que não é ler por ler, acho que foi da professora, né, da parceira Escola Família, né, Marina, que não era só ler, trazer a família para perto para ler, não é o simples ato, mas assim, quando o pai lê, tem uma questão afetiva e emocional ali, né, de estar junto ali à noite, de abraçar. Às vezes a criança quer muito mais isso, e aí isso faz, então, com que ela tenha o gosto pela leitura e depois do partilhar ali na escola com a gente, com a turminha mostrando, reconta a parte que mais gostou, aprendendo a falar. Até na coleta de dados da Amanda, né, a gente depois vai vindo uma leitura dialógica entre as crianças pequenas. No começo, né, elas às vezes mostram timidamente, não tem muito repertório, mas ao ouvir aquele que fala, ela quer levar o livro. E aí, por exemplo, eu tenho um livro que se chama Quem Tem Medo de Monstro, da Ruth Rocha. O menininho olhou assim para a imagem, o livro se chama O Monstro de Três Olhos. Aí a outra fala, não é o monstro de três olhos, é quem tem medo de monstro. É verdade, quem tem medo de monstro. Então a gente vê a leitura dialógica acontecendo entre eles com o mesmo livro, porque eles acabam levando o mesmo livro do outro. Aula passeio, então essa possibilidade. Então seria isso, trabalhar então essas leituras de mundo, né? Apresentar o mundo para as crianças pequenas, mas também, né, ouvir e tentar compreender essa leitura de mundo que eles têm aí por meio de diferentes práticas. Então é isso, a pesquisa continua, né? Assim como milhares de experiências e narrativas que vão sendo tecidas aí nas nossas escolas de educação infantil. Pode ser? Porque depois a gente vai ver o coquetel, então se vocês quiserem beber uma água, enquanto a Marlete se arruma, e daí a gente já volta e já faz a mesa, pode ser?